Vai comprar uma carroça. A frase cortou o ar da concessionária como uma lâmina afiada. Marcos Silva sentiu o impacto das palavras, mas não esboçou reação. Estava acostumado com o desprezo, com os olhares de julgamento, com a arrogância de quem julga o livro pela capa. Se você está gostando dessa história inspiradora, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo motivacional como este. Era uma quinta-feira de manhã, quando ele estacionou sua velha caminhonete Ford na frente da concessionária John Deere, mais luxuosa de Goiânia. O contraste era brutal. Tratores de milhões de reais brilhavam sob as luzes dos holofotes, enquanto sua picape 1992 parecia um fóssil do passado. Marcos tinha 63 anos, mãos grossas e calejadas de quem lidou com gado a vida inteira. Aquele jeito rústico de quem nunca precisou fingir ser diferente do que é. Vestia camisa de flanela surrada, rasgada na manga direita, calça jeans cheia de barro seco nos joelhos, botas enlameadas que deixavam rastros no chão. No bolso traseiro, um maço de papéis dobrados, amassados, sujos de terra. Quando empurrou a porta de vidro da concessionária, o ar-condicionado gelado bateu como um soco. O ambiente era intimidador mesmo para quem não se intimida fácil. Piso de granito polido que refletia como espelho. Música ambiente suave. Aquele cheiro característico de máquinas novas, óleo e metal recém-fabricado. 4 vendedores conversavam animados perto de um trator John Deere, série 9, vermelho e verde. Uma máquina que custava mais que 3 casas de alto padrão. Quando viram Marcos entrando, as conversas pararam instantaneamente. O primeiro olhou para o segundo para o terceiro para o quarto. E todos olharam para Marcos como se ele tivesse invadido o lugar errado. O silêncio foi tão constrangedor que até a música pareceu baixar o volume. "Bom dia", Marcos disse, com aquela voz grave e pausada. "Vim ver tratores." Leonardo Cardoso, o gerente comercial, era um homem de 42 anos. Usava camisa social cara, calça de grife e sapato italiano que custava um salário mínimo. Cabelo gel fixado para trás. Relógio de marca suíça no pulso e aquele sorriso prepotente de quem se acha superior por vender máquinas caras. Ele trocou um olhar com Juliana, a vendedora ao seu lado, que segurou o riso. "Tratores?" Leonardo repetiu a palavra com escárnio. "Senhor, o senhor tem certeza que está no lugar certo?" "Tenho certeza", Marcos respondeu firme. "Vim comprar tratores John Deere." A risada que explodiu foi humilhante. Todos os vendedores riram como se fosse a piada do ano. "Senhor", Juliana disse com voz debochada, "aqui não é loja de ferramentas. Aqui é John Deere. Eu sei onde estou." Marcos manteve a calma. "Por isso vim." Leonardo deu 2 passos na direção dele, olhando de cima a baixo com nojo. "Deixa eu adivinhar. O senhor tem um sítio de 5 hectares e quer um tratorzinho usado, né?" Marcos respirou fundo. "Não. Quero comprar 5 tratores novos. 0 hora de uso." O riso que ecoou pela concessionária foi ensurdecedor. 5 tratores! Juliana quase dobrou de tanto rir. "O senhor ouviu, Leonardo? 5. Leonardo se virou para os outros vendedores. "Gente, olha só, apareceu um fazendeiro rico aqui. Acho que confundiu a concessionária com a feira do gado." Marcos sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, de raiva contida. "Posso falar com alguém que realmente queira me atender?" "Atender?" Leonardo cruzou os braços. "Senhor, vou ser direto com o senhor. O senhor está vendo como está vestido? Está vendo onde está? Estou vendo perfeitamente. Então vai comprar uma carroça. Porque trator desse aqui o senhor não tem condição de pagar nem a prestação." A frase caiu como uma bomba. Vai comprar uma carroça. Os outros vendedores riram mais alto ainda. Alguns batiam palmas. Um cliente que estava olhando um trator menor se virou para ver o show da humilhação. Marcos cerrou os punhos, mas manteve a voz firme. "Eu tenho dinheiro para pagar à vista. Os 5 tratores, dinheiro limpo e honesto. À vista?"
Juliana quase cuspiu de tanto rir. Senhor, o senhor sabe quanto custa um trator desses? Mais de R$ 1.200.000 cada, Marcos respondeu sem hesitar. 5 tratores dariam 6 milhões. Já pesquisei tudo. O riso diminuiu um pouco. O número estava preciso demais. Leonardo estreitou os olhos. Pesquisou onde? No Google? Qualquer um googla preço. Posso ver os tratores de perto? Ver para quê? Juliana perguntou com desdém. Para tirar foto e postar que um dia vai comprar? Para avaliar os modelos e decidir qual é melhor para minha operação. Sua operação? Leonardo soltou uma gargalhada sarcástica. O senhor tem quantas cabeças de gado? 10 vacas? 35.000 cabeças, Marcos respondeu olhando fixo nos olhos dele. O silêncio que caiu foi diferente, tenso, pesado. 35.000 cabeças de gado não era brincadeira, era operação séria. Leonardo sentiu algo apertar no peito, mas o orgulho falou mais alto. 35.000, ele repetiu com sarcasmo. Claro, eu sou o dono da John Deere Mundial. Todos riram novamente, mas dessa vez o riso soou mais forçado. Senhor, Juliana se aproximou. Vou ser sincera com o senhor. Todo dia aparece gente aqui querendo dar golpe, fingindo ser fazendeiro rico. A gente já está vacinado. Então poupe nosso tempo, e o seu também. Marcos tirou do bolso traseiro aqueles papéis amassados. Tenho aqui os documentos da minha fazenda. Extratos bancários, certificados sanitários do rebanho. Leonardo nem olhou. Papel qualquer um imprime em casa. Até criança falsifica hoje em dia. Esses papéis são verdadeiros. Verdadeiros, Juliana zombou. Igual às suas 35.000 cabeças de gado imaginário? Marcos guardou os papéis de volta, olhou ao redor. Via tratores magníficos. Máquinas que podiam revolucionar sua fazenda, mas também via gente pequena, gente que media o valor das pessoas pela roupa que vestem. Posso falar com o dono da concessionária? O Dr. Gustavo não atende qualquer pessoa que chega aqui, Leonardo disse com arrogância. Ele só recebe clientes VIP. Fazendeiros de verdade, empresários sérios. Então marca uma reunião. Posso esperar o tempo que for preciso. Esperar. Juliana revirou os olhos. Senhor, o Dr. Gustavo tem agenda cheia por semanas. Não é assim que funciona. Não pode simplesmente chegar aqui cheirando a esterco e exigir audiência. A humilhação estava ficando insuportável. Outros clientes começaram a parar para observar. Mas Marcos tinha passado por coisas piores na vida. Muito piores. Vou sentar ali, ele disse apontando para os sofás de couro na área de espera. E vou esperar até alguém me atender com respeito. Senhor, Leonardo perdeu a paciência. O senhor não entendeu ainda? O senhor não é bem-vindo aqui. Está sujando nosso ambiente. Afastando clientes reais. Sou um cliente real. Vim comprar 5 tratores. Vai comprar com o quê? Leonardo levantou a voz. Com bezerro? Com leite? Com esterco? A concessionária inteira parou para assistir. Era um espetáculo humilhante. Marcos sentiu o peito apertar. Não pela humilhação em si, mas porque lembrou do filho, do seu menino de 12 anos que havia partido, Miguel. O filho que sonhava em modernizar a fazenda, em ter os melhores equipamentos. Papai, um dia vamos ter os tratores mais modernos do Brasil. Vamos sim, meu filho. Vamos ter. Quando eu crescer, vou ajudar o senhor a cuidar da fazenda inteira. Uma promessa ecoava na mente de Marcos como um eco doloroso. Ele tinha vindo ali para cumprir o sonho do filho, para honrar a memória dele. Senhor! Juliana se aproximou com o celular na mão. Já liguei para a segurança. Vão retirar o senhor daqui. Marcos se sentou no sofá. Tirou o chapéu de couro sujo, colocou no colo. Não vou sair até ser atendido dignamente. Leonardo bufou irritado. Isso é invasão de propriedade. Posso chamar a polícia. Chame. Não fiz nada de errado além de querer comprar tratores. Nesse momento, uma BMW preta estacionou em frente à concessionária. Desceu dela uma mulher elegante, toda produzida. Sandra Mendes, esposa de um político. Ela entrou na concessionária com aquele ar de superioridade.
Mas parou assim que viu Marcos sentado no sofá com roupas sujas. Leonardo, ela chamou alto. Que situação é essa? Leonardo correu até ela tentando fazer controle de danos. Dona Sandra, mil desculpas. Já estamos resolvendo. O senhor está saindo. Saindo? Sandra olhou Marcos com nojo. Ele está aí há quanto tempo? Acabou de chegar. Já chamei segurança. Sandra se aproximou de Marcos, mantendo distância, como se ele fosse contagioso. Moço, ela disse com voz nasal, essa concessionária tem padrão. Tem clientela selecionada. O senhor está no lugar errado. Estou no lugar certo. Marcos respondeu calmamente. Vim comprar tratores. Comprar? Sandra soltou uma risada aguda. Com que dinheiro? Com capim? Os vendedores explodiram em gargalhadas. A humilhação atingiu novo patamar. Marcos respirou fundo. Lembrou do filho no hospital. Da promessa que havia feito enquanto segurava a mãozinha fria dele. Papai, não esquece do nosso sonho. Moderniza a fazenda. Ajuda outras pessoas. Não vou esquecer, meu filho. Prometo. Promete que vai usar os tratores novos para produzir mais? Para gerar empregos? Prometo, Miguel. Prometo tudo. Era isso que estava em jogo. Não era sobre tratores. Era sobre uma promessa sagrada. 2 seguranças entraram na concessionária, homens fortes, uniformizados. É esse? Um deles perguntou para Leonardo. É, está perturbando há 20 minutos. Recusa-se a sair. Marcos olhou para os seguranças, viu trabalhadores como ele. Homens simples. Moço, o segurança falou com um tom profissional mais respeitoso. Vamos ter que pedir para o senhor se retirar. Não fiz nada de errado, Marcos disse. Só quero ser atendido. Entendemos, mas está causando transtorno. Transtorno? Marcos levantou devagar. Qual transtorno? Estar sentado? O senhor está incomodando os clientes. Marcos olhou ao redor. Clientes bem vestidos observavam com curiosidade. Alguns com pena, outros com desprezo, ninguém com empatia. Moço, o segundo segurança disse mais suave. Facilita para nós. Não queremos usar força. Marcos olhou fundo nos olhos dele. Vocês têm filhos? Os seguranças se entreolharam confusos. Tenho, um deles respondeu. 2. Eu também tinha, Marcos disse, e pela primeira vez a voz tremeu. Um filho de 12 anos. A coisa mais importante da minha vida. O ambiente mudou instantaneamente. A tensão deu lugar a algo mais pesado. Até Sandra parou de reclamar. Ele me fez uma promessa antes de partir, Marcos continuou. E eu vim aqui para cumprir essa promessa. Por isso não vou sair. Que promessa? O segurança perguntou com voz mais humana agora. Marcos olhou para Leonardo. Para Juliana. Para Sandra. Para todos que riram dele, uma promessa que vale mais que todos os tratores desta concessionária. E sentou novamente, firme, decidido, inabalável. Os seguranças se entreolharam sem saber o que fazer. Não dava para arrancar à força um pai de luto tentando honrar a memória do filho. Leonardo estava visivelmente irritado, mas sem saber como proceder. 1 hora se passou. Marcos continuava ali, imóvel como uma estátua. Leonardo andava de um lado para o outro. Clientes entravam e saíam rapidamente. O ambiente estava desconfortável. Ninguém queria comprar com aquela situação. Juliana estava desesperada. O celular dela não parava de tocar, a matriz ligando, outros vendedores querendo saber o que estava acontecendo. Alguém postou uma foto nas redes sociais. Um comentário dizia, que absurdo na John Deere. Um trabalhador sendo humilhado há mais de 1 hora. Leonardo, Juliana sussurrou, isso está virando um problema. A postagem já tem 200 compartilhamentos. Leonardo sentiu o sangue gelar, a reputação da concessionária em risco. Nesse momento, um Porsche Cayenne preto estacionou em frente. Desceu dele um homem de aproximadamente 55 anos. Terno impecável. Cabelos grisalhos bem cortados. Postura de comando. Era Dr. Roberto Alvim, um dos maiores pecuaristas do Centro-Oeste. Cliente antigo da concessionária. Já havia comprado mais de 20 tratores ao longo dos anos. Leonardo
Ele cumprimentou animado entrando. Como vai, Dr. Roberto? Que prazer vê-lo. Vim buscar aquele implemento que encomendei. Mas, doutor... Roberto parou quando viu Marcos sentado no sofá. Um homem de roupas sujas, botas enlameadas, chapéu no colo e uma expressão de dignidade inabalável no rosto. Quem é esse senhor? Dr. Roberto perguntou curioso. Ah, é só uma situação que estamos resolvendo. Leonardo tentou minimizar. Dr. Roberto se aproximou de Marcos. Diferente dos outros, não havia desprezo nos olhos. Havia curiosidade genuína. Bom dia, senhor. Posso saber o que está acontecendo aqui? Marcos levantou os olhos. Viu um homem bem vestido, mas diferente. Nos olhos dele havia respeito, reconhecimento de igual para igual. Vim comprar 5 tratores, John Deere, série 9. Estou esperando atendimento há quase 2 horas. 5 tratores, série 9. Doutor, Roberto arregalou os olhos. Isso é coisa séria. Por que não foi atendido? Leonardo começou a gaguejar. É que, bem, precisamos verificar alguns procedimentos. Procedimentos? Dr. Roberto franziu a testa. Que procedimentos? O senhor tem os documentos da fazenda? Tenho, Marcos confirmou. Trouxe tudo. Mas nem quiseram olhar. Por que não olharam? Doutor. Roberto perguntou, virando-se para Leonardo. Leonardo suava frio. É que a situação é complexa, Dr. Roberto. Complexa como? O senhor chegou com essas roupas, Juliana tentou explicar. Falando de 5 tratores, parecia improvável. Doutor. Roberto olhou Juliana com uma expressão fria. Improvável por quê? Porque ele está com roupa de trabalho? A vendedora engoliu seco, sem saber o que responder. Senhor, Dr. Roberto se dirigiu a Marcos. Posso ver seus documentos? Marcos tirou do bolso os papéis amassados, sujos de terra, mas legítimos. Dr. Roberto começou a ler. E conforme lia, sua expressão mudava completamente. Fazenda Santa Rita, 35.000 cabeças de gado. Certificação sanitária internacional, exportação para a Arábia Saudita, China e Emirados Árabes. Meu Deus do céu, ele murmurou. Leonardo, você sabe quem é este homem? Quem? Marcos Silva, um dos maiores criadores de gado de elite do Brasil. Li sobre ele na revista DBO Rural mês passado. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Leonardo. Juliana ficou branca como papel. Sandra parou de respirar. Dr. Roberto, Leonardo tentou salvar a situação. A gente não sabia. Não sabiam porque não quiseram saber, doutor. Roberto respondeu com severidade. Julgaram o homem pela lama nas botas. Marcos continuava sentado, observando a mudança radical no comportamento de todos. Senhor Marcos, Dr. Roberto se dirigiu a ele com respeito profundo. Sinto muito pelo tratamento que recebeu aqui. Isso é inadmissível. Obrigado, Marcos respondeu simplesmente. Posso perguntar para que precisa de 5 tratores série 9? Marcos hesitou. A pergunta tocou na ferida que não havia cicatrizado. É uma história longa. Tenho tempo. E acho que essas pessoas aqui também precisam ouvir. Marcos olhou ao redor. Para Leonardo suando. Juliana nervosa. Sandra constrangida. Talvez fosse hora de contar a verdade. A verdade sobre um menino de 12 anos que havia mudado sua vida para sempre. É uma promessa que fiz para meu filho, ele disse com voz embargada. Para o Miguel, ele não está mais aqui. Doutor. Roberto sentiu um aperto no peito, compreendendo imediatamente a dor daquele homem. O silêncio que tomou conta da concessionária era absoluto. Dr. Roberto estava com os documentos de Marcos nas mãos. Leonardo suava frio, percebendo a dimensão do erro. Senhor Marcos, Dr. Roberto disse com voz suave. Se quiser compartilhar, estamos ouvindo. Marcos respirou fundo. Ia contar a história mais dolorosa da sua vida, para pessoas que haviam passado horas humilhando ele. Mas sentia que era necessário, que aquela gente precisava entender. Miguel era meu único filho. Ele começou, a voz saindo rouca. Nasceu no dia mais feliz da minha vida, 18 de abril de 2011. O ambiente mudou completamente. Todos os vendedores pararam para ouvir. Ele tinha 12 anos.
esperto como ninguém, apaixonado pela fazenda. Desde pequeno me acompanhava no campo, ajudava com o gado, adorava ver os tratores trabalhando. Dr. Roberto se aproximou mais, sentindo que estava prestes a ouvir algo profundo. Miguel sonhava em modernizar nossa operação. Marcos continuou. Dizia que quando crescesse, ia comprar os tratores mais modernos do Brasil. Ia transformar a Fazenda Santa Rita na mais tecnológica do país. Juliana sentiu um nó na garganta. Tinha um sobrinho da mesma idade. Um ano atrás, ele começou a passar mal. Dores de cabeça fortes, tontura. Levei ele no médico. Fizeram exames, descobriram um tumor no cérebro. A voz de Marcos falhou completamente. Doutor, Roberto colocou a mão no ombro dele. Os médicos disseram que era operável, que tinha chance de cura, mas era arriscado. Muito arriscado. Leonardo baixou a cabeça, começando a entender a dor daquele homem. Marcamos a cirurgia para uma segunda-feira de junho de 2023. Miguel estava animado, confiante. Dizia que ia ficar bom logo. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Marcos. No domingo à noite, antes da operação, ele me chamou no quarto. Estava com medo, mas tentando ser forte. Sandra cobriu a boca com as mãos, os olhos mareados. Ele segurou minha mão e disse, pai, se alguma coisa der errado, promete uma coisa? Eu falei que não ia dar errado, que ele ia se curar. Mas ele insistiu. O que ele pediu? Dr. Roberto perguntou com voz embargada. Marcos limpou as lágrimas com as costas da mão suja. Ele disse, promete que vai modernizar a fazenda, que vai comprar os tratores dos nossos sonhos e que vai usar eles para gerar emprego, para ajudar outras famílias. O silêncio era de cortar com faca. Até os sons da rua pareciam ter sumido. Eu prometi, Marcos disse. Prometi que ia fazer tudo o que ele sonhava, que ia transformar a Fazenda Santa Rita, que ia ajudar nossa comunidade. E a cirurgia? Doutor. Roberto já sabia a resposta, mas precisava perguntar. Miguel não resistiu. O coração dele parou durante a operação. Juliana desabou a chorar. Não conseguiu segurar. Leonardo se apoiou em um trator, as pernas tremendo. Sandra tinha lágrimas escorrendo pela maquiagem cara. Ele morreu numa segunda-feira de manhã, Marcos continuou. Mas antes de entrar no centro cirúrgico, sussurrou. Não esquece, pai, os tratores. A promessa. Dr. Roberto estava chorando também, assim como todos na concessionária. E os 5 tratores. Ele perguntou, sabendo que havia um significado especial. 5 tratores representam 5 coisas que Miguel me pediu. Marcos explicou com voz trêmula. Modernizar a fazenda, aumentar a produção, gerar empregos, ajudar pequenos criadores da região e criar um projeto social para crianças do campo. A revelação caiu como raio. Marcos não estava ali por negócios simples. Estava ali por amor. Por uma promessa sagrada feita a um filho que partiu. Por isso preciso dos tratores mais avançados, ele explicou. Preciso otimizar tudo. Cada hectare a mais produzindo é mais emprego gerado, mais família sustentada, mais criança com futuro. Leonardo se aproximou devagar, completamente destruído pela culpa. Senhor Marcos, eu não sabia. Não tenho palavras. Como poderia saber? Marcos olhou para ele. Vocês não me deram chance de explicar. Decidiram quem eu era antes de ouvir minha história. Perdão, Leonardo disse. E era a primeira vez na vida que pedia desculpas de verdade. Senhor Marcos, de coração. Perdão pelo jeito que tratamos o senhor. Não é para mim que devem pedir perdão, Marcos respondeu. É para o Miguel. Vocês riram do sonho dele. Juliana se aproximou soluçando. Senhor Marcos, tenho um sobrinho de 12 anos. Não consigo imaginar sua dor. Então imagine, Marcos a interrompeu com firmeza. Imagine seu sobrinho pedindo algo antes de partir. Imagine você chegando para cumprir essa promessa e sendo tratado como mendigo. As palavras foram como facadas no coração de todos.
Haviam humilhado um pai de luto, haviam zombado de uma missão sagrada. Eu vim aqui, Marcos continuou, porque li que esta concessionária valoriza o produtor rural. Pensei que entenderiam o que significa uma promessa de pai para filho. Doutor, Roberto balançou a cabeça indignado. Senhor Marcos, o que aconteceu aqui é indefensável. Vou falar pessoalmente com o Dr. Gustavo. Onde ele está? Deve chegar a qualquer momento, Leonardo respondeu com voz sumida. Sempre chega às 11 da manhã. Marcos olhou o relógio. Eram 10h50, quase 3 horas esperando. Senhor Marcos, Leonardo se aproximou novamente. Se me permitir, quero ajudar com o projeto social que o Miguel sonhava. Como? Vou abrir mão de toda a minha comissão na venda dos tratores. Todo o dinheiro vai para o projeto em memória do Miguel. Juliana se juntou com voz chorosa. Eu também abro mão da minha parte. Quero ajudar a honrar a memória do seu filho. Marcos olhou para os dois. Viu arrependimento genuíno. Viu pessoas que haviam aprendido uma lição que nunca esqueceriam. Miguel ficaria feliz, ele disse simplesmente. Ele sempre acreditou que as pessoas podem mudar. Nesse momento, a porta da concessionária se abriu. Entrou um homem de aproximadamente 60 anos, terno impecável, cabelos completamente brancos, postura ereta, olhar firme. Era doutor Gustavo Ferreira, dono da concessionária. Ele parou na entrada vendo aquele clima pesado, gente chorando, tensão palpável. Um homem de roupas sujas sentado no sofá. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou com voz grave. Dr. Roberto se aproximou dele. Gustavo, precisamos conversar. Urgente. Sobre o quê? Sobre como seus funcionários trataram um dos maiores pecuaristas do Centro-Oeste. Doutor. Gustavo franziu a testa. Que história é essa? Dr. Roberto apontou para Marcos. Este senhor chegou aqui há 3 horas, querendo comprar 5 tratores Série 9, à vista, e seus funcionários passaram 3 horas humilhando ele. Humilhando? Doutor. Gustavo olhou para Leonardo e Juliana. Isso é verdade? Os dois baixaram a cabeça em vergonha, incapazes de responder. Doutor. Gustavo se aproximou de Marcos. Quem é o senhor? Marcos Silva, ele respondeu se levantando. Fazenda Santa Rita. Doutor. Roberto estendeu os documentos amassados. Veja você mesmo, Gustavo. Dr. Gustavo pegou e começou a ler. Sua expressão mudava a cada linha. 35 mil cabeças, exportação internacional, certificações de qualidade mundial. Senhor Marcos Silva, ele disse com voz mudada. Eu conheço sua reputação. Li sobre sua fazenda na última convenção de pecuaristas. O senhor é referência em genética bovina. Marcos apenas assentiu em silêncio. Dr. Roberto, o que exatamente aconteceu aqui? Eles julgaram ele pela roupa suja de trabalho, doutor. Roberto explicou. Disseram que ele devia ir comprar uma carroça. Riram quando ele falou em comprar 5 tratores. Doutor, Gustavo ficou vermelho de raiva. Se virou para Leonardo com olhos de fogo. Você disse isso? Mandou um cliente comprar uma carroça? Leonardo estava destruído. Eu não sabia quem ele era. E isso justifica... Dr. Gustavo explodiu. Desde quando tratamos alguém assim? Dr. Gustavo, Dr. Roberto continuou. Tem algo mais que você precisa saber. O Sr. Marcos não está aqui apenas para comprar tratores. Ele está cumprindo uma promessa feita ao filho dele, um menino de 12 anos que faleceu ano passado. Dr. Gustavo parou de gritar. Olhou para Marcos com expressão completamente diferente. Senhor Marcos, meu filho Miguel, Marcos disse com voz embargada. Sonhava em modernizar nossa fazenda. Pediu antes de partir que eu comprasse os melhores tratores e que usasse eles para ajudar outras famílias, para criar um projeto social. Dr. Gustavo sentiu o peito apertar. Meus pêsames, de coração. Obrigado. Dr. Gustavo se virou para Leonardo e Juliana com fúria contida. Vocês riram de um pai tentando honrar a memória do filho? Nós não sabíamos. Juliana tentou se explicar entre soluços. Não sabiam porque não perguntaram.
Dr. Gustavo estava visivelmente abalado, porque julgaram pela aparência, porque acharam que botas sujas significam bolso vazio. Senhor Marcos, ele se virou para o pecuarista. Em nome desta concessionária, peço 1000 desculpas. O tratamento que recebeu é inaceitável. Marcos assentiu. Aprecio as desculpas. Vamos fazer mais que pedir desculpas, Dr. Gustavo disse com determinação. Os 5 tratores que o senhor quer são seus, pelo preço de custo. E a concessionária vai doar mais 2 tratores para seu projeto social. Marcos ficou surpreso. Isso é muito generoso. É o mínimo depois do que passou aqui. E tem mais. Vou pessoalmente supervisionar a entrega e instalação. Vou garantir que tudo funcione perfeitamente. E quero conhecer pessoalmente esse projeto em memória do Miguel. Lágrimas escorreram pelo rosto de Marcos. Miguel ficaria tão feliz. Senhor Marcos, Dr. Roberto disse, posso fazer uma proposta também? Claro. Minha fazenda fica a 30 quilômetros da sua. Somos vizinhos. Quero ser parceiro do seu projeto social. Vou doar implementos agrícolas, colheitadeiras, plantadeiras, tudo o que precisar para treinar os jovens da região. Marcos não conseguia acreditar. O que começou como humilhação estava virando algo grandioso. Doutor. Gustavo se virou para Leonardo e Juliana com expressão severa. Vocês 2, a partir de hoje, terão uma nova função. Vão trabalhar voluntariamente no projeto social do Sr. Marcos, todo sábado, por 1 ano inteiro, para aprenderem o verdadeiro valor das pessoas. Sim, senhor. Os 2 responderam em uníssono. Será uma honra. Sandra, que estava quieta no canto, se aproximou envergonhada. Senhor Marcos, eu também quero pedir perdão. Fui cruel com o senhor. E quero ajudar. Meu marido tem contatos no governo. Podemos facilitar financiamentos para os pequenos produtores do seu projeto. Marcos assentiu emocionado. O Miguel sempre dizia que do mal pode vir o bem. Dr. Gustavo pegou um tablet. Vamos finalizar essa venda agora mesmo. 5 tratores, John Deere Série 9, modelo 2024. Com todos os implementos que o senhor especificar. Preço total pelo custo, 5.800.000 reais. Marcos pegou um cartão do bolso. Cartão empresarial Black. Pode processar à vista. Dr. Gustavo processou a transação. Aprovado em segundos. A maior venda de tratores da história da concessionária. Mas para todos ali, não era sobre dinheiro. Era sobre redenção. Senhor Marcos, doutor... Gustavo disse com voz solene, é uma honra fazer negócio com o senhor, e uma honra maior ainda participar do sonho do Miguel. Os tratores estarão na sua fazenda em 1 semana, revisados, configurados, prontos, obrigado, Marcos disse. Isso significa mais do que vocês imaginam. Dr. Roberto se aproximou. Senhor Marcos, posso fazer uma pergunta? Claro. O projeto social que o Miguel sonhava, como vai funcionar? Marcos respirou fundo, tentando controlar a emoção. Vamos criar um centro de treinamento na fazenda, para ensinar jovens da região a trabalhar com pecuária e agricultura moderna. Vamos oferecer bolsas integrais, moradia, alimentação. E no final do curso, vamos ajudar eles a começarem suas próprias operações. Com microcrédito, assistência técnica, parceria na comercialização. Isso é extraordinário, Dr. Roberto disse emocionado. Quantos jovens pretende atender por ano? Meta inicial é 50. Depois queremos expandir para 200. E o nome do projeto? Doutor. Gustavo perguntou. Instituto Miguel Silva, Semeando o Futuro. Todos ficaram em silêncio por alguns segundos, absorvendo a magnitude daquilo. Um menino de 12 anos estava mudando vidas mesmo depois de partir. Senhor Marcos, Leonardo se aproximou com voz trêmula. Posso falar uma coisa? Fale. O senhor me ensinou hoje a lição mais importante da minha vida. Nunca mais vou julgar ninguém pela aparência. Nunca mais vou medir o valor de alguém pela roupa que veste. Espero que seja verdade, Marcos disse. Porque existem milhares de pessoas como eu, trabalhadores honestos, que são julgados todos os dias. Juliana se aproximou também.
Senhor Marcos, tenho um pedido. Diga, quando o Instituto Miguel abrir, quero levar meu sobrinho para conhecer. Quero que ele aprenda essa lição que aprendi hoje, que caráter não se mede por roupa limpa ou suja. Será muito bem-vindo, Marcos sorriu pela primeira vez no dia. O Miguel adorava receber visitas na fazenda. Doutor, Gustavo finalizou toda a documentação. Pronto, tudo processado. Os tratores são oficialmente seus. E amanhã vou pessoalmente à sua fazenda para conhecer a operação. Quero ver onde os tratores vão trabalhar e onde o Instituto vai funcionar. Será um prazer recebê-lo, Marcos disse. Dr. Roberto estendeu a mão. Senhor Marcos, conte comigo para o que precisar. Somos colegas de profissão. E agora parceiros em uma causa nobre. Marcos apertou a mão com firmeza. Obrigado, de coração. Sandra se despediu também. Vou falar com meu marido hoje mesmo. Semana que vem ele vai na sua fazenda conversar sobre os financiamentos. Marcos pegou o chapéu e colocou na cabeça. Pessoal, muito obrigado por tudo. Os tratores vão fazer diferença na vida de muita gente. Senhor Marcos, Dr. Gustavo disse, quem agradece somos nós. O senhor nos ensinou algo que nenhum treinamento empresarial ensina. Nos ensinou humildade, respeito, empatia. Marcos acenou e caminhou em direção à porta, mas antes de sair se virou uma última vez. Lembrem-se sempre, não julguem o homem pelas botas sujas, julguem pelo tamanho do coração e pela força do caráter. E saiu daquela concessionária como havia entrado, com roupas sujas, botas enlameadas, mas com a dignidade intacta. E agora com 5 tratores que iam realizar o sonho de um menino. Está gostando dessa transformação? Então compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora que vem muito mais conteúdo inspirador por aí. 8 meses depois daquele dia que mudou tudo. Marcos estava na frente de um prédio novo, moderno, mas acolhedor, Instituto Miguel Silva. Semeando o futuro, brilhava na placa de entrada, com a foto de um menino de 12 anos sorrindo, cheio de vida e esperança. Meu filho, olha o que conseguimos, ele sussurrou. Conseguimos, Miguel. Os 5 tratores, John Deere, estavam alinhados na entrada, impecáveis, cada um com uma placa especial. Miguel 01, Miguel 02, até Miguel 05, representando os 5 pilares do sonho do menino. Dr. Gustavo chegou com a família inteira, emocionado. Senhor Marcos, ele abraçou o pecuarista. Isso aqui está lindo. Foi o Miguel quem planejou tudo, Marcos respondeu. Eu só executei o sonho dele. Dr. Roberto chegou logo depois. Trouxe os implementos prometidos, 3 colheitadeiras, 2 plantadeiras, um pulverizador de última geração. Tudo para treinar os jovens, ele disse orgulhoso. Leonardo e Juliana chegaram juntos, transformados. 8 meses de trabalho voluntário haviam mudado completamente a perspectiva deles. Senhor Marcos, Leonardo se aproximou. Trouxe 50 jovens que se inscreveram. Todos querem começar o curso. 50 jovens esperavam ansiosos, olhos brilhando de esperança. Filhos de pequenos produtores, de trabalhadores rurais, de famílias humildes. Todos com o mesmo sonho: aprender, crescer, ter oportunidade. Marcos se aproximou deles com o coração apertado. Pessoal, ele disse com voz emocionada, sejam bem-vindos ao Instituto Miguel. Este lugar foi sonhado por um menino de 12 anos, um menino que acreditava que conhecimento transforma vidas. Os jovens ouviram em silêncio respeitoso. Miguel me pediu antes de partir que eu ajudasse vocês, que eu desse oportunidade para quem precisa. Então estou aqui cumprindo a promessa mais importante da minha vida. Uma garota de 16 anos levantou a mão timidamente. Sim, Marcos olhou para ela. Senhor Marcos, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Gastando tanto dinheiro com a gente? Marcos sentiu os olhos marearem. Porque o Miguel me ensinou algo. Me ensinou que o verdadeiro sucesso não é quanto você tem, é quanto você pode ajudar. Doutor, Gustavo se aproximou dos jovens. Pessoal, quero contar algo para vocês.
Eu sou dono da concessionária onde o senhor Marcos comprou esses tratores. E no dia que ele foi comprar, meus funcionários trataram ele muito mal. Riram dele, humilharam ele. Porque estava com roupa suja de trabalho. Os jovens ouviram atentos, mas o senhor Marcos não desistiu, não foi embora. Ficou lá 3 horas esperando. Por quê? Porque tinha feito uma promessa para o filho dele, e um homem de verdade não quebra promessas. Principalmente promessas feitas para quem a gente ama. Leonardo continuou. Eu fui um dos que mais humilhou ele, disse coisas horríveis. Julguei pela aparência. Mas o senhor Marcos me deu uma chance de mudar, de aprender, de me tornar uma pessoa melhor. E agora estou aqui para ajudar vocês, como ele me ajudou. Juliana se juntou emocionada. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Não importa de onde vocês vêm, não importa se tem dinheiro ou não. O que importa é o caráter de vocês, a vontade de crescer, a determinação de ser alguém melhor. Um rapaz de 17 anos se levantou. Senhor Marcos, sim, eu prometo que não vou desperdiçar essa chance. Vou estudar muito, aprender tudo, e um dia vou ajudar outros jovens também. Igual o senhor está fazendo. Marcos sorriu através das lágrimas. É exatamente isso que o Miguel queria ouvir. Doutor, Roberto se aproximou com uma maleta. Senhor Marcos, trouxe algo para você. O quê? Abriu a maleta. Dentro havia um documento oficial. Conversei com mais 20 pecuaristas da região. Todos querem ser parceiros do Instituto Miguel. Juntos, vamos criar um fundo permanente para garantir que o Instituto funcione para sempre. Marcos pegou o documento com mãos trêmulas. 20 fazendeiros, comprometendo recursos por tempo indeterminado. Isso é mais do que eu sonhava. É o que o Miguel merece, Dr. Roberto disse. E o que esses jovens merecem? Sandra chegou com o marido, um empresário importante. Senhor Marcos, ela disse transformada. Conseguimos algo importante. O governo estadual aprovou uma linha de crédito especial para todos os formandos do Instituto Miguel. Crédito com juros subsidiados para começarem seus negócios. O marido dela completou. E, além disso, vamos criar uma cooperativa para que eles possam comercializar a produção em conjunto. Com melhores preços, mais poder de negociação. Marcos não conseguia acreditar. O sonho do Miguel estava se multiplicando. Dr. Gustavo se aproximou com lágrimas nos olhos. Senhor Marcos, posso contar uma coisa? Claro. Semana passada, um homem entrou na concessionária. Roupa simples, botas sujas, querendo ver tratores. E sabe o que o Leonardo fez? Marcos olhou curioso. Correu para atender, ofereceu café, perguntou o nome dele. Tratou com todo o respeito do mundo. Porque aprendeu que aparência não define ninguém. Leonardo confirmou. Aquele dia com o Senhor mudou minha vida para sempre. Agora eu olho para as pessoas de verdade. Para o coração delas, uma senhora idosa se aproximou timidamente. Senhor Marcos? Ela chamou com voz trêmula. Sim, senhora. Sou mãe de um dos jovens que vai estudar aqui. Vim agradecer. Meu filho é tudo que eu tenho. E o senhor está dando um futuro para ele. A mulher desabou a chorar. Marcos a abraçou com carinho. Não me agradeça. Agradeça ao Miguel. Foi o sonho dele. Nesse momento, os 5 tratores ligaram ao mesmo tempo, um som potente, coordenado, como uma sinfonia de máquinas. Os jovens ficaram extasiados, olhando aqueles gigantes verdes. Pessoal, Marcos chamou a atenção de todos. Esses 5 tratores representam 5 valores que o Miguel me ensinou. Trabalho, dignidade, respeito, solidariedade e esperança. São esses valores que vamos ensinar aqui. Não apenas técnicas agrícolas, mas valores para a vida. Dr. Gustavo se emocionou. Senhor Marcos, o Miguel está vendo tudo lá de cima. Deve estar tão orgulhoso do pai que tem. Marcos olhou para o céu, para as nuvens brancas no azul perfeito. Espero que sim, meu filho. Espero que esteja orgulhoso. A cerimônia de inauguração começou. Autoridades locais, imprensa. Mas o mais importante eram os jovens. 50 sonhos começando a se realizar.
Senhor Marcos, uma jornalista se aproximou. Posso fazer uma entrevista? Claro! O que o senhor diria para outras pessoas que passam por humilhação como a que passou? Marcos pensou por alguns segundos. Diria para não desistirem dos seus sonhos. Não importa o que digam, as pessoas vão te julgar pela roupa, pela aparência, pelo sotaque, mas você sabe quem você é. Você sabe do que é capaz. Então mantenha a dignidade, mantenha o caráter e continue lutando pelos seus sonhos. E sobre o Miguel, o que ele representou na sua vida? Marcos sentiu a voz falhar. Miguel foi meu maior professor. Me ensinou que o amor não termina quando alguém parte. Continua através das ações que fazemos em memória deles. Cada jovem que vou ajudar aqui é o Miguel vivendo de novo. A jornalista estava chorando, assim como a câmera, e todos que ouviam. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Os 5 tratores voltaram para o campo, com os primeiros alunos aprendendo. Marcos ficou observando. O coração cheio de uma dor que nunca passa, mas também cheio de uma satisfação que aquece a alma. Doutor, Gustavo se despediu. Senhor Marcos, foi uma honra estar aqui hoje. O prazer foi meu, e pode ter certeza. A concessionária será parceira eterna do Instituto Miguel. Dr. Roberto também se despediu. Semana que vem trago mais equipamentos. E quero trazer outros fazendeiros para conhecerem o projeto. Leonardo e Juliana se aproximaram pela última vez. Senhor Marcos, Leonardo disse, obrigado por me dar uma segunda chance, por me ensinar que é possível mudar. Obrigado por mostrar que todo mundo merece respeito, Juliana completou, independente de como está vestido. Marcos sorriu. O Miguel sempre dizia, todo mundo pode mudar, basta querer de verdade. Quando todos foram embora, Marcos ficou sozinho na entrada do instituto, olhando a foto do filho na placa de entrada. Conseguimos, meu menino, ele sussurrou. Realizamos seu sonho. Os tratores estão trabalhando, os jovens estão aprendendo. E tudo isso vai continuar para sempre, porque uma promessa feita com amor nunca morre. Naquela noite, voltando para casa na velha caminhonete, Marcos sabia que havia vencido, não pela riqueza, não pelos tratores, mas por ter transformado a dor em propósito, a perda em legado, a humilhação em vitória. E sempre que passava pelos tratores trabalhando no campo, via mais que máquinas, via o sorriso do Miguel, via o sonho de um menino se multiplicando em 50 jovens, em 50 famílias, em 50 futuros sendo construídos. A história do criador de gado humilhado que comprou 5 tratores havia se espalhado por todo o estado. Mas para Marcos, o mais importante era saber que em algum lugar do céu, um menino de 12 anos estava sorrindo, vendo o pai dele cumprir a promessa mais sagrada e sussurrando para outros anjos, aquele é meu pai, o homem mais honrado do mundo. Porque no final não importa quantos riram, quantos duvidaram, quantos humilharam, o que importa é que você manteve a palavra, honrou a promessa e transformou o sonho de quem você ama em realidade. Vai comprar uma carroça, eles disseram. Mas Marcos comprou muito mais que tratores. Comprou dignidade, comprou legado, comprou eternidade. Se essa história te inspirou, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que você achou. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias que transformam vidas. Porque uma promessa cumprida com amor nunca é esquecida. Vive para sempre no coração de quem foi ajudado e no sorriso de um menino que, lá do céu, continua semeando o futuro. Fim.